Você já ouviu falar de Abaddon? Algumas pessoas confundem esse anjo com o próprio capiroto, mas saiba que Abaddon não é apenas um anjo caído. Segundo Apocalipse de João, ele é considerado um dos piores anjos que já existiram. Eu sou Carol Capel, a sua anja caída favorita, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse anjo caído em específico que está saindo dos abismos, das profundezas da terra, e te contar uma revelação bizarra sobre os anjos caídos relacionada com o planeta Marte. Alguns acreditam que a vida que existe hoje no planeta Terra é nada mais nada menos que a continuação da vida que uma vez existiu em Marte. Então, se isso fosse verdade, nós seríamos o quê? Marcianos? De acordo com teóricos que estudam a panspermia, sim. Nós somos, então, descendentes dos marcianos. A panspermia é uma teoria que explica como a vida teria sido semeada aqui no planeta Terra, como o DNA teria sido transportado de outros planetas para a Terra. E de acordo com novas evidências e com novas pesquisas, seres muito similares aos seres humanos uma vez existiram em Marte, e esses seres teriam semeado a vida aqui no planeta Terra. Esses ancestrais, inclusive, são encontrados em apócrifos na Bíblia dos Hebreus e eles são representados como anjos caídos. Nós sabemos sobre a história do livro de Enoque, o livro que foi banido da Bíblia. Esse livro conta que existiu um grupo de anjos que desceram aqui na Terra em violação de uma lei divina. Esses anjos mostraram para a humanidade muitas coisas, muitas tecnologias, eles ensinaram ciência e tantas outras coisas. Eles tinham o formato de humanos e eles eram chamados em hebreu de It, e It significa homem. Esses anjos caídos eram gigantescos, eles tinham em média 4 metros de altura e eram assustadores de serem encarados. Até o próprio Dante Alighieri descreveu essa descida dos anjos para a Terra em sua obra intitulada Paradiso. Ele chamou essa descida de 5º nível do paraíso. Ou seja, seria possível então que esses seres, esses anjos caídos, teriam vindo de Marte? Nós podemos, inclusive, analisar essa perspectiva dos anjos sob uma ótica da ufologia. Afinal de contas, são termos nominativos apenas, ou seja, se anjo caído, se alienígena, se demônio, são apenas nomes. Nós não sabemos de fato o que são essas criaturas. Só que o pior de todos os seres que teria vindo para o planeta Terra seria o tal do Abaddon. O significado do nome em si desse anjo já é bem cabeludo. Abaddon significa destruição. E ele é citado em Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Esse ser governa um abismo cheio de gafanhotos, mas não aquele gafanhoto bonitinho que come as nossas plantações. Eu estou falando de um gafanhoto carnívoro que come a carne humana. Esses gafanhotos seriam libertados por Abaddon quando os dias finais chegassem aqui na Terra. Esse ser sairia de um poço bem fundo e atacaria os seres que não estivessem com a marca de Cristo na testa. Ele teria, de acordo com os textos antigos, a aparência de um dragão, asas de dragão, as quais ele usa para voar e para sair desse abismo. No capítulo 18, no livro de Salomão, ele faz 2 referências a esse ser. Abaddon, por incrível que pareça,
também aparece na nossa cultura pop, em diversos videogames, como por exemplo em Castlevania, ou em Final Fantasy e até em Warcraft 3, além de aparecer como vilão em diversas obras da ficção do planeta. E tirando um pouco dessa fantasia contida na Bíblia e indo agora para o lado de explicações mais comprovadas, ou seja, mais científicas, existe alguma comprovação de que de fato esses seres, esses anjos caídos, tenham vindo de Marte? Baseado em exames feitos para determinar a exaustão de astronautas que foram para a estação espacial, os cientistas especulam que tipo de alterações fisiológicas nós poderíamos ver em gerações futuras de humanos que viverão em Marte. A semelhança da descrição desse estudo com a descrição desses seres vindos de Marte é impressionante e absurdamente chocante. Uma das coisas mais fascinantes sobre o corpo humano é a capacidade que o corpo tem de se adaptar a qualquer situação a qual ele seja exposto. Por exemplo, os astronautas que vão para o espaço e ficam na estação espacial, eles crescem, eles aumentam de tamanho de cerca de 7 a 10 centímetros. Eu super estava precisando de um intercâmbio desses, passar 6 meses ali na estação espacial, para ver se eu deixo de ser tão nanica. E para quem está se perguntando, sim, sou nanica, tenho 1 metro e 53 centímetros de altura. Ia me fazer bem uns dias lá. Eu ia voltar com 1,60 mais ou menos. Ai, que delícia! And mais magra. Sim, se um ser humano nascer em Marte, o corpo desse ser vai se adaptar à realidade do planeta Marte. Ou seja, em pouquíssimas gerações, esses humanos serão mais altos, mais magros, terão cabeças maiores e membros mais finos, terão olhos maiores e esses olhos serão adaptados para enxergar melhor no escuro, porque o planeta Marte recebe menos luz do Sol do que o planeta Terra. Então, o corpo humano vai se adaptar nesse intuito. Ou seja, um ser humano nascido em Marte é igual, que nem é idêntico à representação da imagem desses anjos caídos aqui no planeta Terra, mas também é idêntica à representação de um alienígena. Todas as pessoas que têm contato, seja com qualquer tipo de raça alienígena, diz: eles eram magrinhos, eles eram mais altinhos ou mais baixinhos, eles tinham cabeça grande, eles tinham olhos maiores. Por aí você tira as suas conclusões. Ou seja, quem seriam esses anjos? Seriam anjos mesmo? O pai da psicanálise moderna, Sigmund Freud, afirmou que o ser humano é um ser autodestrutivo por natureza. Para ele, os seres humanos possuem tendências inconscientes e impulsos. Inclusive, esses impulsos são dotados de uma imensa destruição. Eu sempre falo isso aqui no canal. Eu sempre falo que nós somos os principais responsáveis pela destruição que nós estamos causando, seja para com o próximo, seja para com o planeta, seja para com nós mesmos. Os principais problemas do planeta Terra hoje não foram causados por agentes externos, mas sim foram causados por esse imenso potencial destrutivo que o ser humano tem. Ou seja, será que nós somos culpados, então, por criarmos os nossos próprios demônios? Afinal de contas, uma das características mais interessantes do ser humano é o ato de terceirizar tudo. Terceirizar a própria felicidade. Só vou ser feliz quando tal coisa acontecer. Terceirizar a própria desgraça. Eu estou nessa situação porque tal pessoa, ou porque tal local, ou porque tal coisa aconteceu. Nós terceirizamos tudo, os nossos sofrimentos principalmente, e digo mais, nós terceirizamos
as nossas responsabilidades também. Sinceramente, nós não precisamos de um demônio cujo nome se traduz por destruição, saindo de um abismo, liberando milhares de milhões de gafanhotos carnívoros para nós nos autodestruirmos. Afinal de contas, talvez este demônio esteja dentro de todos nós. Nós também não precisamos de anjos causando destruições. Nós mesmos já damos ali o nosso jeitinho, ajeita aqui, ajeita ali, quando vai ver, já tá feito. E é interessante de notar que nós fazemos isso com os outros, mas também fazemos isso conosco, ou seja, nós temos uma habilidade extraordinária de nos autodestruir. E é aí que fica a pergunta: será que esses textos antigos que mencionam demônios, que falam de criaturas que estão fora de nós, na verdade não estavam querendo dizer sobre a natureza do ser humano? E é com essa dúvida muito intrigante que eu vou deixando vocês aqui, agradecendo a presença de vocês nesse vídeo, agradecendo a audiência fiel, dizendo que sou muito grata pela audiência de vocês. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que paz!